te dar as boas-vindas para uma nova era na comportagem, uma nova era no processo, onde nós vamos usar o livro, o Desejar Tuas Nações, a Bíblia, o Comportou Evangelista, mas usar ele como um manual de venda. Mas pastor, ele só conta a história de Jesus. Pois é, irmão. Jesus é o maior vendedor do universo. E vender é algo santo. Dentro desse ambiente aqui, é algo sagrado. E como o Ediandre falou ontem, no treinamento de ontem, que eu estava observando via terceiros, né, Amanda? Ele disse que a comportagem é uma obra espiritual, né? É uma obra espiritual. E Deus é espírito. E importa que os seus vendedores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então, usei aqui meu tempo de introdução, ainda tem 2 minutos para as 5 da manhã. Então eu quero que você abra esse livro aqui. Se você tiver ele físico aí, irmão, parabéns. Se você não tiver, acesse ele aí. Esse ano, eu li focado nisso. Então, eu estou em uma leitura e no final de cada leitura, de cada capítulo, eu sempre coloco um resumo da atividade de venda do final de cada capítulo. Isso aqui é um diferencial que eu fiz. Então, no final de cada capítulo, tem um resumozinho e ali vai. Algumas vezes eu coloco a letrinha EX do lado. Eu tenho um monte de código. Uma delas é o EX. O que é o EX? É o exemplo. Eu devo seguir esse exemplo. E quem é? Está falando de quem? É o exemplo de quem? De quem? De Cristo, né? O exemplo de Cristo. Então, amigos, quero que você abra aí para hoje, né? O capítulo 31 do Desejado. Capítulo 31. Esse para mim é o capítulo do Mundo das Maravilhas. Mundo das Maravilhas, eita glória. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Mundo das Maravilhas, onde tudo é muito bom, tudo é fantástico e tudo dá certo. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Alvim, né? E esse áudio que eu estou gravando aqui é para você rever e rever várias vezes. Entre no nosso canal no YouTube, escreva assim, ó, O Mundo das Maravilhas, ou coloque lá @marcosalvim73 e aproveite, tá bom? Vamos lá? Sermão do Monte, abra sua Bíblia, vamos começar com o texto bíblico, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 está o Sermão do Monte, né? Mateus capítulo 5. O Sermão do Monte vai praticamente do capítulo 5 até o capítulo 7, né? Do capítulo 5 ao capítulo 7 é muita coisa e a gente vai explorar alguns detalhes aqui interessantes usando a visão da venda. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Santo Deus, agora às 5 da manhã, talvez não seja muitas pessoas no mundo que têm essa disponibilidade de estar reunida para receber o batismo com o Espírito Santo. Assim como Cristo, todas as madrugadas, ele levantava antes do sol nascer para receber de Deus aquilo que ele deveria fazer naquele dia. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós,
que o Senhor nos dê ideias, nos dê, ó Deus, inspiração, iluminação para fazer a tua obra, para realizar o propósito que o Senhor colocou em nós. Ajuda-nos, ó Deus, para sermos semelhantes a Cristo, a imagem de Jesus Cristo, porque é assim que o Senhor deseja. Em nome dele que oramos. Amém? Amém. Mateus capítulo 5, eu quero verso 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Certo? Só aqui, verso 1. Talvez eu não fale outra coisa, talvez nas próximas aí a gente continua, mas eu gostaria de dar ênfase no verso 1. No verso 1, nós temos aqui algo interessante. O texto diz: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou, na minha tradução, e os seus discípulos se aproximaram dele, então passou a ensiná-los. Ver a multidão. Primeiro ponto aqui que eu gostaria de trabalhar com você. Ver a multidão. Abra ali o desejado. Olha que interessante isso aqui. Diz Ellen White: Cristo raramente reunia seus discípulos a sós com ele para receberem suas palavras. Era seu trabalho levar palavras de advertência, súplica, ânimo a todos, procurando ajudá-los a vir a ele. Guarda essa informação aí. Embora o Sermão do Monte tivesse sido pregado especialmente para os discípulos, ele também foi ouvido pela multidão que estava nos arredores, e não era pouco. Depois de ordenar aos apóstolos, Jesus foi para a beira do mar de manhã bem cedo, e as pessoas começaram a se juntar. Imagina o cenário. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, elas quem? As multidões vieram para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. Dele saía poder que curava a quantos? A quantos, gente? A quantos? Todos. A estreita praia não oferecia lugar, nem que fosse em pé, para as pessoas ali presentes. Jesus levou todos para a encosta da montanha, chegando a um lugar plano, onde as pessoas podiam se reunir confortavelmente. Ele sentou-se na relva. Os discípulos sentaram também. Com muita vontade de aprender as verdades que deviam levar a todas as terras e todas as idades, os discípulos se assentaram bem perto do Mestre. Eles acreditavam que Jesus em breve estabeleceria seu reino. Agora, o último parágrafo, que é a ênfase que eu gostaria de dar hoje, nessa página. Um sentimento de expectativa tomou conta da multidão. Sentadas sobre a relva verde da colina, aquelas pessoas tinham o coração cheio de pensamentos sobre a glória futura. Escribas e fariseus antecipavam o dia quando passariam a mandar nos romanos e se tornariam donos das riquezas e do esplendor daquele grande império mundial. Os pobres camponeses e pescadores esperavam ouvir que trocariam suas pequenas e pobres casas, a comida escassa e o medo de perder tudo por
mansões e uma vida boa. Esperavam que Israel em breve fosse honrado perante as nações, como povo escolhido de Deus, e que Jerusalém fosse exaltada como cabeça do reino universal. Essas são as multidões. Então, vamos construir o cenário. Saia daqui agora e vá lá, né? Faça a viagem. Vá lá para a região onde Jesus está. Judéia, por ali, né? Mateus dá a sequência após batismo, mas cada autor dá uma sequência, mas ele está na beira do mar, diz Ellen White. Aí ele vê que é gente demais e ele vai rumo às montanhas. Ele chega lá, se assenta, os discípulos mais perto, e agora ele olha a multidão. Quando você vê as pessoas, o que é que você vê? Quando você anda por aí, você anda na rua, você caminha, quando você sair para comportar e você vê as pessoas, o que passa pela sua cabeça? O que é que você vê? Fala para mim, o que é que você vê? Pessoas sedentas, pessoas precisando de um pastor. Acho que eu vejo muito preocupado com um monte de coisa, sabe, pastor? Eu vejo as pessoas correndo, parece. Você está aí? Pensa um pouquinho. Eu gostaria, gente, que você fosse IJC, que você fosse a imagem de Jesus Cristo, né? No mesmo Mateus capítulo 9, abre aí a sua Bíblia. Mateus 9. Mateus 9, 36. 36. Alguém poderia ler aí? Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Eu acho que esse texto ele resume bem o que Jesus via nas multidões. Ellen White vai traçar aqui o contexto das expectativas. Então, quando você sair para dar oferta, você tem que observar as multidões de dois aspectos. Como a pessoa tem expectativa para si mesma e como ela realmente está. Então, isso tem que ser sensível, tem que ser automático. Isso tem que ser uma impressão do Espírito Santo em você, filho. Quando você sair para dar oferta, Cristo está em você. Você é a imagem de Jesus Cristo. Concorda comigo? Amém? Ah, pastor, mas eu não sou. Passa a ser agora, irmão. A partir de hoje, de agora, não espera curso transformar vir.
Eu acho, Ediandre, que nós vamos fazer o transformar online aqui até, até o dia presencial, entendeu? Fala assim, a partir de hoje, eu sou a imagem de Jesus Cristo. Eu penso como Cristo pensa. Eu vejo como Cristo vê. Eu sinto no coração como Cristo sente. E eu faço como Cristo faz. Então, você vai lidar com pessoas. O que é as pessoas? Nós podemos classificar as pessoas. Nós temos pessoas que fazem parte das massas. Então, a maioria de vocês vão visitar pessoas das massas. O que são as massas, pastor? São a multidão. São padrões de vida. Pessoas que têm um padrão de vida igual. Pastor, padrão de vida financeiro? Não, não. Porque fazia parte da multidão aqui, Ellen White vai definir quem era a multidão. Olha aqui embaixo: escribas, fariseus, pobres camponeses, pescadores, né? Tá, não é nível financeiro. A multidão é uma massa que pensa igual, que tem padrão de crenças, que tem um padrão de expectativas. Isso é a multidão. Ao Jesus ver a multidão, ele olha para as expectativas delas e ele entende a realidade delas. A realidade delas não é a expectativa delas. Então, quando você sair para visitar as pessoas no Espírito de Cristo, anota isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus, porque isso aqui, gente, é pré-aproximação. Então, Você pode repetir, pastor? antes de você se aproximar das pessoas, você tem que ver a multidão. Eu vou repetir no Marcele de outras formas, porque a temática vai ser praticamente a mesma e a gente amplia para facilitar a compreensão, nossa didática. Então, você ainda não está dando oferta. Hoje, talvez tenha alguém aqui que ainda vai viajar, ainda vai chegar, né? Enfim. Então, eu quero fazer um apelo para você, que você ore a Deus para identificar a multidão, identificar a expectativa daquelas pessoas, identificar a revelação divina da situação daquelas pessoas. Jesus olhava aquelas pessoas e elas estavam aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Bom, uma ovelha sem pastor tem demais possibilidade para uma ovelha sem pastor. Ovelha é cabeça oca, então ela não pensa direito. Ovelha não enxerga direito. Ovelha é ingênua, sempre decide aquilo que não presta para elas mesmas. É ingênua. Ovelha, ela tem expectativa de ilusões que não existem. Então, quais são as expectativas da multidão que ouvia Jesus naquele dia de manhã? Isso aqui é cedinho, está amanhecendo o dia. Jesus passa a madrugada com Deus e depois ele vem, se encontra com os discípulos na beira da praia, cedinho, e as multidões começam a chegar, clareando o dia. Eu não sei se ele tomou café da manhã, né, de jejum, mas ele leva esse pessoal para lá. E aí ele sobe a encosta da montanha e de lá de cima ele tem uma oratória que ele alcança.
para fazer a palestra, né? Mas a ideia é a mesma para a multidão e para o indivíduo, porque a mulher samaritana, Jesus deu uma oferta no indivíduo com ela. Ela fazia parte da multidão. Ela tinha uma expectativa, tanto é que ela discute essa expectativa com Jesus. E Jesus é o mesmo padrão. Então, eu gostaria de repetir isso aqui para você. É o meu apelo hoje, que você invoque o nome do Senhor, para você receber uma sensibilidade, para você entender as massas. Pastor, o que é que está na cabeça das massas, das pessoas? Então, nós mesmos podemos fazer uma pesquisa. Eu vou destacar 3 pontos aqui do que está na cabeça das massas, das expectativas das massas. Todos os pontos está aqui, né? Está dentro dessa parte que eu li para você. Preste atenção. O texto começa dizendo assim: olha, as pessoas vieram para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. As massas têm doenças sem fim e cada vez surgindo mais. Não é isso que a gente faz no alarmante? Não é isso que você faz quando você já quebrou o gelo ali e aí você quer descobrir qual é a doença daquela pessoa, né? Então, as pessoas estão pensando que elas estão com problemas. Todas as pessoas, numa massa geral, 98% das pessoas no mundo têm doenças, demências, problemas, frustrações, experiências ruins que querem resolver. Pastor, por que não é 100%? É porque tem gente que está no nível que ela acha que ela está bem, mas na realidade, praticamente, né, os 5% que falta, alguns estão no mundo das maravilhas igual eu, né? Outros ainda têm uma ideia errônea, mas eu acho que é muito pouca gente. A massa das pessoas, elas têm problemas que elas não sabem resolver. Você aí que eu estou falando, você faz parte do quê? Então, imagina que Jesus está falando com você. Olha o cenário. Você tem problemas de expectativas sem noção. Então, vou encaixar você na multidão. É uma pena, mas, né, é difícil para mim colocar você no mundo das maravilhas. É a minha meta, meu sonho colocar você no mundo das maravilhas. Às vezes eu coloco você e você pula fora. Então, os discípulos estavam com as expectativas erradas. Os discípulos faziam parte da massa das multidões. Os discípulos estavam aflitos como alguém que não tem pastor na presença do sumo pastor. Tem noção do que eu estou falando? Pastor, mas os discípulos não. Os discípulos tinham pastor, mas eles não aceitavam Jesus como pastor. Sabe quando é que eles foram aceitar Jesus como pastor? Depois Jesus morreu. Foi para o céu e eles passaram 10 dias no cenáculo. Lá aconteceu a conversão, fechamento. Mas não quer dizer que o tempo que eles passaram com Jesus foi nulo. Não foi. Foi um processo, foi desenvolvimento. É por isso, filho e filha, você que está comigo na Foco aí, desde 2023, quando a gente entrou, quero
pontuar isso aqui de forma específica. Você que está me ouvindo aí, preste atenção, não desista, é um processo, você continua, né? Renascendo a cada manhã. Mas os discípulos, no dia que Jesus sentou, ele olhou para a multidão e os discípulos estavam ali fazendo parte da multidão, porque os discípulos tinham as mesmas expectativas da multidão. Eles tinham problemas, eles eram pobres e eles tinham as mesmas expectativas. Então, eu gostaria de dar ênfase nisso. Expectativas. Quando você tem uma expectativa que não é uma revelação, na verdade, Cristo nunca revela para que você tenha expectativa de alguma coisa. Cristo entrega uma promessa, uma possibilidade para você. A expectativa, quem inventou isso é o ser humano. Pastor, o senhor falou e não falou nada. É nada, eu falei muita coisa. Vamos organizar isso. As massas têm problemas. As massas acham que elas próprias podem solucionar os seus problemas. Então elas são loucas, correndo atrás do vento. Agora mesmo que eu falo com você, as massas estão preocupadas com o dia, com o trabalho, com a vida, em se sustentar, em trazer para si coisas. Isso são as massas egoístas, que buscam para si, reter para si. É isso que o povo judeu tinha. Eles queriam resolver os próprios problemas porque eram egoístas. Então, olha o que eles queriam aqui. Eles queriam, em breve, ser o povo honrado de Deus, o povo escolhido de Deus, exaltado como cabeça de um reino universal. Olha, ó a cabeça da massa. Todas as pessoas querem estar no nível superior aos outros, querem elevar-se a si mesmo. Por que você está aqui? Ah, pastor, porque eu quero bater minha bolsa, porque eu quero ir para o colégio, quero me formar. Você quer se formar para quê? Ah, pastor, eu quero me formar para mim ter uma estabilidade financeira, para mim ganhar dinheiro, para mim comprar uma casa, para mim ter um carro, para mim ter uma segurança financeira, para mim me tornar alguém na vida, porque na minha família ninguém prestou, né? Talvez alguns podem pensar isso. Eu venho da pobreza, da miséria, da dificuldade e nunca tive dinheiro na vida e o dinheiro foge de mim e eu preciso ganhar dinheiro. Aí, para aplacar minha consciência de que eu preciso de Jesus, de eu preciso ir para o céu, aí eu entrei na obra missionária e eu finjo. Não, amigo, você faz parte da massa. Você tem expectativas erradas de que você consegue resolver os seus próprios problemas. Você está diante do sumo pastor se comportando como uma ovelha indo para um lugar sem sentido. Terceira coisa, a expectativa. Então, uma multidão, elas têm problemas, elas querem resolver os próprios problemas e elas têm uma expectativa, elas têm uma ideia de que um dia elas vão conseguir resolver os próprios problemas delas. Mas pastor, o texto está dizendo que as multidões queriam a glória futura, elas queriam o Messias. Pois é, amigo, elas queriam o Messias para resolver os problemas delas
e o Messias tinha que vir do jeito delas. Uma visão mundana do Messias. Então era algo que era o jeito que eu queria mesmo. Então, o Messias vem, mas ele tem que fazer do meu jeito, né? Do meu jeito. É um tipo de ovelha, isso, Marcelo, é um tipo de ovelha que quer ir para a miséria e quer que o pastor leve ela para a miséria. Ela não sabe que quer ir para a miséria, mas ela quer que o pastor leve ela para a miséria. É tão sem noção as coisas. Então, as pessoas que você vai visitar, filho, são as multidões. Elas estão com expectativas erradas. Elas não têm noção da realidade da vida. Elas são como ovelhas perdidas, desviadas, que não têm um guia, que não tem alguém que as oriente. Fala para mim, você hoje, você faz parte da multidão? Porque Ellen White diz que ela reuniu os discípulos, Jesus reuniu os discípulos, mas a mensagem era para os discípulos. E aí chegava nas multidões. Então, isso aqui que eu estou falando não é para o cliente que você vai visitar. Isso aqui é para você. Isso é para você. Você precisa sair da massa. Você tem que sair do ordinário para o extraordinário. Você tem que ser uma sentinela, alguém que tem uma visão diferente das massas, que tem uma mente diferente das massas. E nesse texto aqui, só Cristo, nesse dia, Mateus 5, só Cristo era o extraordinário. Nem os discípulos alcançaram Jesus. Você entendeu o que eu quero falar para você, irmão? Então, pelo amor de Deus, você precisa conhecer Jesus. Você precisa ver como Jesus vê. Você precisa ter a mente de Cristo para ser extraordinário. Se você tiver a mente de Cristo, para você olhar as pessoas com a mente de Cristo, você estiver no extraordinário, as pessoas vão querer ir a você. Às vezes, elas vão te dar atenção com uma expectativa errada, é verdade. Mas se você continuar a leitura, Ellen White, no subtítulo aqui, ó, da próxima página, ela diz assim, ó, esperanças frustradas. Então, Jesus vai frustrar as esperanças deles. Ele vai quebrar as expectativas. Como que ele vai fazer isso? Ele vai mostrar a realidade das coisas. Quem tem condição de viver o reino dos céus? Quem tem condição de viver a eternidade? A minha proposta para vocês não é que Israel seja o cabeça desse planeta Terra. É que Israel faça parte de um reino universal. Faça parte de um reino que é um reino de amor. É um reino que não tem egoísmo. É algo muito superior àquilo que você pede ou você pensa. Nesse reino não existe angústia, não existe morte, não existe pobreza, não existe insuficiência, não existe... Eu quero te mandar para um outro reino, porque se Israel for o cabeça desse planeta Terra, vai ter morte, vai ter guerra, vai ter tristeza, vai ter uma miséria. Então, se eu vou te apresentar um outro mundo, é outro mundo, não tem nada a ver com aquilo que você espera. Você imagina você entender isso,
Então, o meu apelo hoje para você é que você, pelo amor de Deus, suba de nível. Porque você ainda tem uma visão míope da comportagem. Você ainda tem uma visão pequena da realidade das coisas. Você ainda pensa demais em você mesmo, em querer ser dono de alguma coisa, igual diz aqui o texto, né? Em querer se libertar de algum jugo que você tem, você se libertar, isso é um absurdo. Em querer sair dessa pobreza para ser rico. Mas pastor, eu quero ser rico. Pois é, amigo. Jesus Cristo é a riqueza. Se você obedecer a Cristo, a sua palavra, você vai ter riqueza financeira mesmo, é possível. Ah, pastor, mas eu quero bater 10 bolsas. Glória a Deus, Cristo já te deu isso aí. Isso não... Olha como é as expectativas do comportor no início das férias. As crenças estúpidas da cabeça. Parecido com... Não tem diferença. Os discípulos achavam que eles seriam os ministros do novo reino. Os discípulos eram sem noção. Não, a gente vai ser os ministros. A mãe lá pediu, Senhor, quando o Senhor for rei, o Senhor subir no seu trono, coloca meu filho na direita e outro filho na esquerda. Expectativas erradas. Então, amigo, se você está entrando numa campanha de férias com as expectativas erradas, você vai sair frustrado. E no final da campanha, frustrado, você vai me falar. Eu vou falar, amigo, você tem um pastor, que é Cristo, tá eu aqui para te ajudar, mas você passou as férias inteiras como ovelha que não tem pastor. Por quê? Porque você tem expectativas erradas. Porque você está no ordinário. E Cristo quer te oferecer o extraordinário. Por isso que o texto diz de Mateus 5, Jesus subiu, subiu ao monte, ou seja, ele falou, olha, eu vou mostrar para você que eu estou em uma posição acima de você, e o que eu enxergo é diferente do que você enxerga. Assim como uma águia vê diferente do que uma galinha. Uma galinha só pensa em minhoca. Uma águia pensa em quê? Então, Jesus sai do ordinário e vai para o extraordinário. Se você quiser ser um IJC, você precisa sair do ordinário e ir para o extraordinário. Suba ao monte. Faça como Jesus. Suba ao monte e seja o ensinador, seja o professor para trazer as pessoas ao teu nível. A oferta é um processo de você mostrar para a pessoa que você está no extraordinário e a pessoa vai se sentir atraída a você. Você nem vai se esforçar, porque as multidões, elas são atraídas a Cristo. Cristo falou, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Quando eu for levantado na sua vida, meu discípulo, as pessoas vão querer saber o que acontece com você, de que mundo você pertence. Ouça-me, pelo amor de Deus, de que mundo você pertence? Eu pertenço ao mundo das maravilhas. E desde que tu me conhece, eu falo a mesma coisa. E qualquer um de vocês percebem que eu não sou ordinário. Eu não faço parte da massa. Eu tenho uma visão acima.
E alguns dizem que eu sou louco. É verdade. Eu sou um ET. Eu sou um extraterrestre. Igual Jesus. Então, Cristo quer que você se eleve ao nível dele. Aqui, ó, nesse livro aqui, ó, o Comportor Evangelista, Ellen White vai falar em Preparo Integral. Ela fala assim, ó, o amor de Cristo presente no coração vai fazer com que o comportor imagine meios para alcançar indivíduos e famílias. Então, qual é a expectativa do comportor? Qual é a esperança do jovem? Para que não seja frustrada. Porque, irmão, se você não entender isso aqui, daqui para frente começa a frustração das esperanças das pessoas. E Jesus vai quebrando todas as ideias malucas da cabeça dele. Então, eu já usei aqui 38 minutos nessa introdução. Aliás, o negócio está gravando aqui há 40 minutos. Então, eu quero de coração, hoje, fazer um apelo ao seu coração. Larga de ser medíocre, mediano. Larga de ser mais ou menos. Saia das massas. Agora você tem os olhos de Cristo. Agora você está no extraordinário. A partir de agora, eu profetizo sobre a tua vida. Amém? Então, agora você tem outras expectativas. Então, Ediane, pelo menos uns minutinhos aqui para mim entregar pelo menos algumas coisas básicas para que o comportor comece uma campanha. Primeira esperança, seja humilde e obediente. Não resolva seus problemas. Não faça planos para si. Pastor, mas como que eu não vou fazer plano? Qual é o plano de Cristo? Quantas pessoas Cristo alcançaria se tivesse no seu lugar? Ou seja, não é a sua ideia medíocre de um reino pequenininho aqui nessa terra. Igual, né? A sua expectativa não é ser dono de uma riqueza só. Não, eu quero ser dono da riqueza, eu sou pobre, quero ter dinheiro. Irmão, eu quero bater uma bolsa, tem gente que entra na comportagem, eu vou ver o planejamento deles, nunca sai de uma bolsa só. Eu nunca vi um planejamento de 2 bolsas, 3 bolsas, 4 bolsas. Aí na Fahama tem um homem que alcançou 20 bolsas em uma férias. A gente é muito tacanho, muito pequeno, muito ruim. A gente tem uma mentalidade e a gente muito nivelada. Olha para você, pega o seu status, filho de Deus, e olha os seus resultados das últimas férias. Pastor, eu estou aqui nas minhas primeiras férias. Então, recebe aí a ideia para que você já entra no extraordinário. Porque eu tô assim, cansado de gente com a mentalidade pequena. O que é o pequeno? Pequeno é coisa de terráqueo, coisa de gente limitado, coisa passageira, temporal. Isso é pequeno. Passageiro, temporal, coisas, resultados pífios, medíocres. Então, você vai fazer o teu planejamento, você ora a Deus e fala: Senhor, o que é que o Senhor quer? Qual é o reino que o Senhor quer?
Então eu me submeto a ti, eu sou humilde, porque eu dependo de ti. E se eu dependo de ti, agindo Deus, quem impedirá? Então, isso primeiro tem que entrar em você tem que receber o meu ensino. Estou resumindo o Sermão do Monte em 3 pontos. Seja humilde. O que é humilde, pastor? Capacidade de pedir ajuda de Deus, da nossa liderança. Pastor, essas férias eu vou bater 5 bolsas. Não sei como. Deus colocou isso no meu coração. Isso é coisa do reino extraordinário. Então, como eu faço isso? Você invoca o nome do Senhor e sai no extraordinário. Né? No extraordinário. Isso é ser humilde. É receber a revelação do que Deus quer para você e invocar Ele para que Ele opere em você, tanto querer quanto efetuar. Isso é ser humilde, irmão. Não tem outro caminho. Ah, pastor, mas Deus não me fala qual é os planos da minha vida. Irmão, então vá ter um encontro com Cristo. Segunda coisa, motivação para isso. A sua motivação não é o número, o valor que você vai receber na sua conta. Não é isso. Qual é a tua motivação? Então, qual era a motivação da multidão? Qual era a motivação da multidão? O próprio eu. Né? Eu estou com problemas disso, daquilo. O que motivava eles era o egoísmo. Para mim, um reino que vai ser superior ao mundo e a gente vai nada, né? O que motiva você? Esse paralelo ao estudo desejado, eu estou estudando a pessoa de Jesus no aspecto do amor. Eu já estudo amor desde quando eu tive encontro com ele, aos 13 anos, fazem 25 anos que eu estudo amor. Mas não tem outra motivação. Você sabe o que é amar? Quando Jesus olha a multidão, elas são egoístas. O que ocupa o pensamento delas é um benefício que eu quero para mim. Então, eu vou visitar a Dona Maria, o seu João, porque eu quero arrancar o dinheiro deles para encher o meu bolso. Tudo errado, cara. Não, eu vou visitar porque eu tenho que pagar minha faculdade. E aí você fala isso na oferta. Cara, eu quero fazer um apelo para você. Não faça oferta egoísta. Pastor, a gente passou a vida inteira aprendendo a fazer oferta egoísta. Vamos mudar isso aí. Vamos mudar isso aí. Quando é que você vai ver aqui no Sermão da Montanha, Jesus, quando é que você vai ver Jesus dizendo, vocês têm que me ajudar, vocês têm que me levar para a faculdade, vocês são responsáveis para que eu me forme. Ei, jovem, não é as pessoas que pagam a sua faculdade, não é as pessoas que dão dinheiro para você, não é as pessoas, elas são ovelhas que não têm pastor, elas estão perdidas, não são elas que vão te ajudar, fonte errada. É por isso que se você não vender na primeira oferta, na segunda oferta, na terceira oferta, você passa o resto do dia frustrado, expectativa errada. Eu estou falando para pessoas que sabem do que eu estou falando, eles sabem, expectativa errada, aí você trava, no dia seguinte você já acorda tarde, aí você trava, aí
o almoço é meio-dia, 10 horas, você já está do meio para o fim, né? Você trava. Por que você trava? Porque expectativa gera frustração. Anota, frustração gera estresse. Estresse gera depressão, acabrunhamento. Por quê? Motivação errada. Tá bebendo na cisterna rota. Você não está bebendo a água pura, a fonte a jorrar para a vida eterna. Você não está bebendo. Motivação errada. É por isso que Cristo, no Sermão do Monte, vai mostrar a verdadeira motivação. Ele vai dizer assim, ó, você é o sal, você é a luz do mundo, você não precisa que ninguém abasteça você. Você emite luz. De você sai luz, você é a luz do mundo. Você não tem que amar alguém esperando que a pessoa te retribua esse amor. Você ama as pessoas porque você se sente amado. Por favor, gente, entenda isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, coloca isso num papel. Coloca isso e fala, Senhor, me ajuda a sair com a motivação correta. Me ajuda a sair com a motivação de alguém que está no nível extraordinário. O amor de Cristo me constrange. Eu tive um encontro com Cristo. Me sinto tão amado, tão amado, tão amado. Agora eu sou uma ovelha que tem pastor. E o meu pastor não me falta. Tudo que eu sou, que eu preciso, eu não trabalho para ter. Tudo que eu tenho, eu recebo de graça. O que eu faço no meu trabalho é amar as pessoas, que é atender a necessidade dessas pessoas. Agora eu sou o pastor dessas pessoas. Agora eu sou o professor dessas pessoas. Agora eu vou mostrar para ela o reino do céu, o mundo que eu vivo. É assim que eu dava oferta. Dona Maria, eu vou te mostrar o mundo das maravilhas, onde tudo é muito bom, tudo é fantástico e tudo dá certo. Mas para isso eu tenho que tirar a senhora desse mundo e colocar a senhora em um outro mundo. Tem que mudar as suas prioridades. Tem que mudar aquilo que a senhora acha que é o que a senhora precisa. A senhora não precisa de uma casa boa, não precisa de coisas dessa terra. A senhora precisa de uma outra coisa. E eu vim ensinar para a senhora o que a senhora precisa. A senhora quer ser feliz? Bem-aventurados os pobres de espírito. Você quer ser feliz? Bem-aventurados os misericordiosos. Você quer ser feliz? Bem-aventurados os pacificadores. Não, a sua felicidade não é nas coisas que você paga com dinheiro. E por que é, Dona Maria, que a senhora está querendo guardar esse dinheiro para comprar coisas finitas, que não tem valor no mundo que eu estou te oferecendo? Então, Dona Maria, não, acorda. A senhora tem que investir naquilo que satisfaz. Eu vim visitar a senhora porque isso é a única coisa que vai satisfazer de verdade. A senhora monta uma casa, vem uma tempestade e derruba a casa. A senhora paga caro no celular, vem um ladrão e rouba. A senhora gasta com carne, refrigerante, com doce, com tanta coisa, com remédio. Tudo isso vai ter um efeito que vai sair pela culatra. O efeito colateral. Isso não faz bem para a senhora. Você tem que ensinar a pessoa para que ela se esclareça de que ela está com as expectativas erradas. Você só vai ensinar se você for por amor, para atender a necessidade da pessoa e não a sua.
Entendeu? Vou usar 1 hora aqui. Terceiro ponto aqui, ó, que precisa clarear na sua cabeça. Ponto número 1, ser humilde e obediente. Ponto número 2, motivação correta. Amar é atender à necessidade do outro e não a sua. Tá bom? Quem ama, ama o outro. Amar de verdade, amor divino, não é a si mesmo. Tá, deixa eu esclarecer o que eu estou falando. Jesus falou, amai o próximo quando você ama a si mesmo. Pois é porque naquela época as pessoas amavam tanto a si mesmo, tanto a si mesmo, tanto a si mesmo, que Jesus falou assim, ó, se vocês amarem os outros igual você ama a si mesmo, então veio o reino para a sua vida. Olha como é que muda as coisas na sua cabeça. Olha que ajuste que eu fiz. Não tem como amar a si mesmo. Amar a si mesmo é egoísmo. Amar, a gente ama alguém fora da gente. A gente cuida de alguém fora de nós. Amar é dar a outra pessoa, não a si mesmo. E quem é que dá para mim, pastor? Cristo. Ele dá para você tudo que você precisa. Se você obedecer ele dá sabedoria, ele ajuda você a cuidar de você mesmo a partir de uma revelação dele. Fecha parênteses. Última coisa que eu gostaria de pontuar aqui, ó. Aqui no capítulo do Desejado, Ellen White fala muita coisa incrível, muita coisa. Mas geralmente na conclusão, no último parágrafo, ela pega tudo isso e entrega uma conclusão, uma síntese, né? E ela vai terminar citando o finalzinho do Sermão do Monte. Ela diz assim, é o texto mesmo, só que eu vou ler no Desejado. Mateus 7, 24 e 25. Ela diz assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha alicerces na rocha. Amigo, quando você entra no mundo das maravilhas, você pratica aquilo que eu entreguei para você, né? Você pratica. O que é praticar, pastor? É realizar a missão. Você tem que fazer. Ah, mas eu não estou com vontade. Pratica o que você sabe. Ore a Deus e fala, Senhor, eu tive encontro contigo, eu sou humilde, eu sou obediente, eu preciso de ti, vou seguir tua vontade. Eu me sinto amado por ti e eu vou sair para amar as pessoas. E saia. Pratica, irmão. Pelo amor de Deus. Larga de ser falso, mentiroso, hipócrita. Já não aguentam mais isso aí. Finge que é crente, finge que é cristão, finge que dá oferta. Irmão, nessas férias, para de fingimento. Venha, assim, do jeito que tem que ser. Para de ser hipócrita. Porque se você fica fingindo que é adventista, fingindo que é comportor, fingindo que dá oferta, fingindo que vende, né? Sua vida, cara, olha para trás, olha para você, para o seu passado, né? Pastor, o senhor está me ofendendo, não estou te ofendendo, eu estou abrindo teus olhos para você ir pro extraordinário. As pessoas querem alguém íntegro, reto, alguém que é fiel àquilo que ele sabe, alguém que anda na luz que ele recebeu. Então, seja verdadeiro, né? Seja alinhado. Fala, a partir de hoje, quando você sair para dar oferta,
Seja alinhado com a sua proposta. Você está numa igreja adventista que prega Cristo, então seja cristão. Você está na comportagem, então seja aquilo que está escrito aqui, nesse livro. Coloca o amor de Jesus no coração e vivencia isso aí. Ah, pastor, mas eu dei 20 ofertas, não vendi nada. Você trabalha para vender? É isso que te motiva? Quando isso motiva você, a próxima é pior que a anterior. Aí você não vende na próxima. A próxima é pior que as duas anteriores. Aí que ferrou mesmo. Entendeu? Então, seja como um homem prudente e tenha os fundamentos corretos, a verdadeira motivação. Quem sabe nas próximas aí nós vamos conversar sobre cada uma das orientações, né? As bem-aventuranças, uma por uma, o sal, a luz, o ensino da lei, a ira, a vingança, o divórcio, o julgamento, a oração, o tesouro, a luz do corpo, né? Os 2 fundamentos, e aí vai. É muita coisa, mas aqui tem um start. Saia da multidão e vá para o extraordinário. Esse é meu apelo hoje para você. Vamos ter um momento de oração aí guiado pelo Ediandre, mas a minha mensagem aqui fique registrado para você. Você que me ouve, ouça de verdade mesmo, né? Quero fazer uma oração aqui e deixar registrado. E aí depois a gente finaliza esse momento aí. Amém? Você aceita isso para a sua vida, viver o extraordinário? Quem aceita aí diz amém. Amém? Amém. Vamos orar. Santo Deus, nós agora adentramos a um outro mundo, ao extraordinário, ao além. E agora nós esperamos em Ti, no nosso relacionamento contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a trazer as multidões para cima. Assim como Jesus guiou as multidões para o monte, para um lugar mais alto, que ao falar com as pessoas, tiremos ela das massas e estabelecemos um outro nível para elas no extraordinário, que ali será a solução de todos os seus problemas. E elas vão investir nisso, porque elas vão vir a Cristo, serão atraídas a Ele, e elas vão entregar tudo o que é necessário para ter um reino de glória nas mansões celestiais. Continue nos momentos que se seguem, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito bem, Deus abençoe você.